A paz do Senhor, amados. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Aleluia. A palavra do dia hoje está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 1, alguns versículos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Balachouricandoribaceia. Querido, todos nós temos uma promessa de Deus. Por mais simples, humilde que você seja, existe uma profecia a seu respeito. Existe uma promessa de Deus a seu respeito. Mas devido ao caminhar da nossa vida, o caminhar dos dias, o caminhar dos anos, existem promessas e profecias que demoram a se cumprir em nossas vidas porque não chegaram o tempo. E esse tempo prolongado, ele nos agita e às vezes até nos esfria, não com relação a Deus, mas com relação a determinadas profecias e promessas. A ponto de, por algum momento ou fraqueza humana, a dúvida começar a pairar sobre nós. O próprio Salomão escreveu: a esperança demorada esfria os ânimos. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu já ouvi tanto essa mesma profecia e nunca aconteceu, que eu não quero nem ouvir isso mais. É o momento da fraqueza humana, que Deus conhece muito bem. Mas essa fraqueza humana, ela não é só mérito seu. Todos os que passaram na terra expressaram suas fraquezas humanas, porque não são perfeitos, não são homens de ferro, nem mulheres de ferro, de aço, nem super-homens, nem mulheres maravilhas. São homens e mulheres sujeitos às paixões e fraquezas desse mundo e dessa carne. Então, por um momento, às vezes, na caminhada, a dúvida, ela nos cerca. E começamos a perguntar ao Senhor: Senhor, até quantos anos eu ouvi essa profecia, essa promessa, e até agora nada? João estava do mesmo jeito. João era a mesma forma. Existia uma profecia a respeito de João, que ele seria o preparador para a chegada do Messias. Ele seria o preparador, ele seria o precursor, ele seria aquele que prepararia o tapete para a chegada do ministério do Senhor Jesus. E agora ele está preso por pregar a palavra, por pregar o Evangelho, por falar do amor de Deus. Ele está preso e ouve falar de um Jesus que os endemoniados são libertos, os surdos estão ouvindo, o mudo está falando, o cego está enxergando, o paralítico está andando e o Evangelho está sendo pregado. E por um momento ele fica em dúvida. Será que é ele? E manda 2 dos seus discípulos ao encontro dele. E quando eles chegam, faz uma pergunta a pedido de João: És tu aquele que esperamos?
ou há de vir outro? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Respondendo Jesus disse: anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Igreja, pregador, pastor, crente, cantor, não podemos deixar de falar a este mundo o que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Devemos testemunhar do amor de Deus, pregar a verdade de Deus, anunciar as maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, e Jesus disse aos servos de João: ide anunciai o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Palavra poderosa. Ei, ele continua fazendo os coxos andar, tanto naturalmente como espiritualmente. Há muitos coxos dentro das igrejas hoje, mas Jesus ainda tem poder de fazer o coxo levantar e andar na presença dele. Há muitos cegos hoje. Jesus ainda tem o mesmo poder de dar vista aos cegos, tanto naturalmente como espiritualmente. Quantos hoje estão cegos espiritualmente dentro da igreja? Mas Jesus tem poder de dar vista a eles. Colocar o colírio do céu nos seus olhos para que abram. Quantos leprosos dentro da igreja, por causa do pecado, contaminado com o pecado. O pecado é uma lepra que leva para o inferno. Mas Jesus ainda dá cura, ainda limpa o leproso, tanto naturalmente como espiritualmente. E ele diz: os surdos ouvem. Quantos surdos dentro da igreja? Não seja surdo espiritualmente. Se você perder a audição espiritual, vai perder a salvação, porque o homem precisa ser dirigido e orientado por Deus para chegar ao céu. Somente assim o homem vai conseguir chegar ao céu. Não tem outro caminho. Não tem outra possibilidade. Não. Não seja surdo à voz de Deus. Os mortos são ressuscitados. Quantos mortos espiritualmente dentro da igreja? Não oram mais, não jejuam mais, não lê mais Bíblia, não sente mais a presença de Deus, não tem mais força, estão mortos, estão andando naturalmente, fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Jesus vai te ressuscitar de novo, meu. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Essa foi a mensagem que Jesus mandou para João. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Para João mesmo, Jesus não falou nada, não fez elogio, só mandou essa resposta, confirmando que ele era a profecia cumprida. Toda a profecia de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada, se você for fiel, ele vai cumprir toda a profecia a seu respeito. Até as vírgulas dessas promessas, ele vai cumprir. Ele é poderoso, meu amado. Ele é poderoso. Então, ele mandou a resposta para João que ele era o Messias, que ele era o Cristo e que a profecia estava cumprida. E João preso. Mas depois que os servos vão embora, agora Jesus ele começa a falar de João.
e a elogiar o ministério de João e a confirmar que a profecia estava cumprida. Que profecia, pastor? Que João era o precursor da chegada dele, que João era a voz que clamava no deserto, que João era o preparador para a chegada do Senhor Jesus. E agora Jesus, o próprio Jesus, para João mesmo, ele não fez elogio, não falou nada. Mas quando os servos vão embora com a certeza de que ele era o Cristo e que a profecia estava cumprida, agora o próprio Senhor Jesus testemunha de João. Que coisa linda a palavra. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Aleluia. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora quem está testemunhando de João é o próprio Jesus. Para ele mesmo ele não falou nada e não fez elogio, mas agora para os seus discípulos, para todos que estavam ao seu redor, ele estava declarando que a profecia estava cumprindo e que João era o profeta do Senhor. Porque este é de quem está escrito: que diante de ti pus a tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Às vezes o seu pastor, o seu líder, o seu presidente, nunca vai te elogiar para você mesmo. Nunca vai falar das virtudes suas para você mesmo. Mas quando ele está diante de outras pessoas, em outros lugares, ele fala dos seus valores. Ele fala do seu chamado. Ele fala da sua capacidade. Ele fala dos projetos maravilhosos que Deus tem feito e realizado através da sua vida. É assim, meu querido. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Agora o próprio Jesus faz testemunho de João. João em dúvida se ele era o Messias, se ele era o Cristo, se ele era o que ele estava esperando ou havia de vir outro. Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os paralíticos estão andando, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o evangelho é anunciado aos pobres. Eu ainda creio nisso. Eu vejo isso. Continue firme, querido, anunciando a este mundo perdido que você tem ouvido e visto da parte de Deus. Essa é a palavra do dia. Que o Espírito Santo continue falando a sua alma, o seu coração. Abraço!